Olá, eu sou João Oliveira, bem-vindos ao One Café, onde vamos ver realmente profissionais do setor imobiliário, vamos conhecer as suas histórias e aprendizagens. Hoje temos connosco o Daniel Gomes e o Vítor Neves. Obrigado, João. Obrigado, Vítor, também por estares aqui connosco no primeiro episódio deste One Café podcast. Portanto, João, obrigado pela introdução. E dá pontapé de saída a primeira pergunta aqui ao Vítor. Ora bem, o Vítor Neves, para mim, é uma das pessoas mais conhecidas do setor imobiliário, já anda nisto há mais de 20 anos, mas de qualquer forma, para quem não conhece, que acredito que seja pouca gente, quem é o Vítor Neves? Eu, antes de mais, quero agradecer também o convite. Para mim é uma honra estar no vosso programa, não é? Ser o primeiro convidado, portanto, para mim é mesmo honra. Portanto, tudo o que acontecer de bem e de mal há de ser comigo e, portanto, é um privilégio. Quem é o Vítor Neves? O Vítor Neves está no imobiliário há 31 anos. Uma vez que me apresentaste nessa versão, acredito que seja o que as pessoas querem conhecer de mim. Portanto, estou no setor há cerca de 31 anos. Exerci mediação imobiliária durante 18. Simultaneamente já fazia muita formação e muitas aulas e também avaliação de imóveis. A partir de certa altura não desenvolvia mais a mediação imobiliária, portanto apenas fazia e faço, aliás que foi o que fiz hoje, formação na área do imobiliário, dou aulas em cursos do imobiliário e faço avaliação de imóveis. Portanto são as 3 atividades do imobiliário que eu exerço. Já são em várias vertentes do imobiliário. São 3, sim. Então deixa-me também fazer aqui uma pergunta que é: porquê o imobiliário? Como é que o imobiliário surge na tua vida? Foi uma escolha tua? Foi por acaso? Não. O imobiliário escolheu-me. Portanto, eu acabei por ter um desafio em 1994, para ser consultor imobiliário, que estava muito reticente, pelos mesmos motivos que hoje as pessoas apresentam, portanto, na altura. E, por outro lado, eu era estudante, não me interessava para que é que eu queria isso. Mas depois aceitei, por influência também de uma outra pessoa que me dizia: o que é que perdes? Experimenta, tens a tua mesada, estás a estudar e tal. E eu saí muito bem naquele tempo. E como saí muito bem, tipo um estudante de repente começa a receber, eu não vou dizer euros porque eram contos na altura, mas eram muitas centenas de contos, tipo, troquei logo o carro, comprei logo uma casa, tipo com 22 anos. Então o imobiliário escolheu-me e eu aceitei-o na minha vida. E estou muito grato por isso. Como falaste, já vão mais de 20 anos, falei 20 31, anos, mas já vão 31, já vão mais em cima. Sim. Já te conheço há mais de 20. Há mais de 20. E não sei se tens em conta quantos consultores já realmente tiveste a dar informação, mas já devem ser uns milhares, não é? Sim. E neste caso, como já falaste com muitos top producers e malta que ainda está, digamos, na fase inicial, qual é para ti os maiores erros que os rookies costumam cometer e conselhos lhe davas para eles evitarem esses erros, para começarem a ter sucesso mais rápido? E também, já agora, o que é que tu vês, porque é que os top producers fazem diferente, como é que eles pensam, qual é o mindset deles, para eles terem os resultados que eles têm, porque com certeza são pessoas normais com 2 braços, 2 pernas, como os rookies são, mas têm que fazer algo diferente, que os rookies podem tirar também ideias para começar a fazer, para ter resultados mais cedo. Para ti, quais é que seriam esses erros e quais são as virtudes que os outros têm que fazem ter os resultados que eles têm? Eu estou muito aliciado para Charte. Na realidade, antes do início da gravação, tu disseste: vou ter aqui perguntas provocatórias, que eu disse força, mas agora apetece-me fazer-te isso, João. Muito bem. É quando tu perguntas quais são os desafios ou os erros ou o que um rookie vai cometer ou quais são os desafios que ele apresenta, a mim apetecia-me responder que há mediadores imobiliários rookies. Portanto, não consultores, mas sim diretores de loja. E um rookie tem muito mais dificuldades quando está com um rookie na direção da sua agência. E, de facto, grande parte desses rookies, brokers, eles não acreditam numa integração das suas equipas. Eles fazem recrutamento e lançam-nos ao mar. E quando tu dizes como os rookies, não estás a dizer no tempo de experiência, mas no mindset, certo? Exato. E, de facto, há muitos brokers, há muitos diretores de agência que não têm uma boa política de integração do capital humano. E como não têm uma boa política de integração e de acompanhamento, esses rookies, que de facto acabaram de chegar ao setor para ver o que é que vai acontecer, eles não têm o que aprender, apenas aprendem pela prática. Ou seja, têm que passar aquele tempo que é o tempo necessário para que consigam ter frutos. Ou seja, há ali uns meses em que não ganham nada, se calhar,
depois aprendem pela experiência, vão vendo os colegas. Há empresas com política de formação interna, outras nem por isso. Não há uma cultura de aprendizagem, quando de facto qualquer um de nós que tem uma habilitação académica e que exerceu ou não, exerceu depois de algum conjunto de anos a aprender aquilo, mesmo que não tenha ali grandes aprendizagens, tem espírito de pesquisa e tem a base. E depois vai buscar o resto que lhe falta. Na mediação imobiliária não há base rigorosamente nenhuma. Apenas enquanto a pessoa mexer e falar, pode vir. E, portanto, é falso? Eu ia acrescentar a famosa expressão da mediação, o respira e entra. Respira e entra. Eu nem conhecia essa expressão, ainda bem. Mas, portanto... que é algo onde nós nos revemos sim, nos três nesta sala. Já. Mas, de facto, os diretores da agência também têm toda a razão. Porque o próprio Instituto da Tutela também não tem grande exigência para se abrir uma loja. Portanto, qualquer pessoa que queira abrir uma agência imobiliária, desde que tenha um registro criminal limpo e faça um seguro de responsabilidade civil... E paga taxa. Está tudo certo. Exatamente. Eu digo muitas vezes, a minha mãe, infelizmente, neste momento está num lar, com 82 anos. Mas desenvolveu uma vida sempre honesta. Tem um registro criminal limpo. Ela submeter um pedido, neste momento ao INPIC, aprovam-lhe já. Claro. E, portanto, e quem sabe não era uma grande fonte de captação lá no lar, os imóveis, sei lá, ou de recrutamento, que as pessoas estão disponíveis. Claro. Bom, de qualquer forma, foi uma graçola. Não sei se esperavas isto, Não, João, mas eu vou-te responder agora à pergunta. Ok. De qualquer forma, compreendo que isso que estás a dizer é verdade, e mais que verdade, porque normalmente um agente entra por uma loja por norma, e claro que o broker é que vai ter que lhe dar essas bases. É uma pescadinha que anda aqui em círculo, porque eu ia dizer a expressão, mas acho que todos entendem qual é, porque, de facto, os diretores têm muito desgaste no recrutamento. E queixam-se que é difícil, as pessoas esperam remunerações fixas, as pessoas não cumprem essas sessões de recrutamento. Por outro lado, eles próprios, depois, aqueles que aceitam, não os integram. E como não os integram, não os ensinam, as pessoas acabam por ir para a rua com as competências que já têm adquiridas e que são intrínsecas. Ou seja, uma pessoa, de certa forma, fragilizada, e um rookie passa por isto, acaba por sofrer muito, não estando preparado para gerir os nãos. E eles são inevitáveis. Qualquer pessoa vai ter os nãos, e quanto mais preparado tem... Hoje foi o tema que demos na tua marca, técnicas para ultrapassar as objeções. Quanto mais preparadas as pessoas estiverem para gerir os nãos com que vão lidar, mais sims são convertidos, não é? Ou seja, peço desculpa, mais nãos serão convertidos em sims. E, por outro lado, menos mazela esses nãos provocam. Portanto, de facto, o que eu acho que os rookies vão ter que superar, de certa forma, é entender que tudo isto é um processo de aprendizagem. Eles não vêm tentar nada. Eles, se vêm decididos a desenvolver uma carreira, vão ter sucesso, mas vão ter que aprender. Vão ter que aprender. Há um método, há um sistema, e se derem cada passo na direção que é ensinada e que é preconizada, é garantido o sucesso. E depois a experiência tudo vai afinar. E depois as pessoas afinam os modelos à sua personalidade e à sua forma de estar. E naturalmente é possível fazer coisas muito bonitas no setor. Eu hoje conheço pessoas com uma competência maravilhosa. Maravilhosa. E tu, João, que estás já há tantos anos, mais ou menos como eu acho eu, ou que nos conhecemos há muitos, naquele tempo víamos pessoas não tão bem formadas quanto hoje. Sim, sim. Hoje há pessoas muito boas no setor. Eu, na altura, não os identificava assim tanto quanto isso. Hoje vejo pessoas muito boas que eu, às vezes, penso, pá, maravilhoso, quem me dera, não é? Portanto, no entanto, os top producers são pessoas que já estão com o mindset alinhado noutro nível de grandeza. Já são pessoas que sabem o que fazer para dar determinado resultado. Muitas vezes, nós, no início de uma vida profissional de um rookie, eles vêm com muitos preconceitos, com muitas formas de estar rígidas, do género, eu isto não faço. Eu não me sinto confortável a fazer isso. Mas para ter sucesso vai ter que o fazer. Há pessoas que dizem, eu redes sociais não quero. Não, mas sem redes sociais não vai ter sucesso. Ou vai ter menos. Ou vai demorar mais. Vamos ter que fazer lives, vamos ter que fazer diretos, vamos ter que fazer... isso eu não. Mas vai ter que fazer. Porque os top producers fazem todos. Sim. Portanto, basicamente, o que eu proponho às pessoas que nos eventualmente estejam a ouvir e que queiram desenvolver esta atividade com sucesso é, por favor, olhem para os top producers e vejam o que eles fazem que vocês ainda não fazem. E experimentem para ver os resultados. Por acaso, até já agora pegando nessa situação, é uma das coisas que normalmente dizemos sempre aos nossos brokers, que já no tempo eu tive em 2 marcas, como tu sabes. Sim. Já nas 2 marcas anteriores tinha sempre esse hábito de ir percorrer as lojas que tinham mais sucesso para perceber o que é que elas faziam diferente. Algumas delas até tinham um sucesso parecido ao nosso
e ficavam surpreendidas porque é que eu lá estava, porque o sucesso era parecido. Sim. Só o facto de nós estarmos com uma pessoa à parte, já estamos a pensar mais no nosso negócio do que envolvidos no dia-a-dia do nosso negócio. Vem alguém sempre ali um bocado a incomodar-nos e nós nem sequer pensamos no negócio. Ou seja, estar fora já ajuda a pensar no negócio, mas tiramos sempre grandes aprendizagens da outra loja, da forma que nós pensam, e é fundamental e incentivamos constantemente os brokers e também agentes rookies a passarem tempo, às vezes eles nem sabem o que fazer, e se eles passarem tempo com um top producer, vão ajudar a realmente a pensar, aprender e a mudar o mindset, porque um top producer, por norma, tem tempo aquele mindset para a frente é que é sucesso e uma dificuldade é apenas uma dificuldade, porque me disseste muito bem. Uma objeção é nada mais do que o cliente ainda não compreendi porque é que isso é importante para mim. Claro. Ou seja, não é um não que se pode transformar num sim se ele tiver com o mindset correto, não é? Eu costumo sempre dizer que as pessoas, por vezes, têm dificuldade em sair da zona de conforto. E isto nós falamos de nós mesmos, todos nós. E quando uma pessoa tem dificuldade em sair da sua zona de conforto, tem tendência a repetir os mesmos comportamentos e os mesmos erros. E ao repetir os mesmos comportamentos, espera os mesmos resultados. Portanto, basicamente, se uma pessoa não gosta dos resultados que tem, aquilo que deve perguntar a si própria é o que é que eu posso fazer diferente para ter resultados diferentes. Quanto a ti, João, eu nunca me esqueci de ti, e se hoje temos esta proximidade e esta amizade de tantos anos, foi porque eu conheci o João a repetir o meu curso 2 vezes, para ir com uma semana de intervalo. Não sei se te lembras. Eras tão bom. Ou era tão bom. Mas tu lembras-te disso, ou nem por isso? O curso chamava Técnicas de Vendas Emocionais. Já agora deixa-me-te... Eu acho que já te disse isto, mas de qualquer forma, na altura, aquilo foi um erro da pessoa que marcou, porque realmente foi uma vez a seguir. Eu pensei que era o mérito dele. Mas de qualquer forma, havia naquele erro que aconteceu, havia 2 hipóteses, que era dizer, ok, eu estou aqui, não vale a pena, estou a perder o meu tempo. Havia outra, já que estou cá, há sempre coisas novas a aprender, até foi uma das coisas que eu aprendi na formação, que em todas as formações mesmo iguais, há sempre as pessoas que lá realmente estão presentes também a ter formação. Colocam dúvidas diferentes E nós estamos sempre a aprender. E o próprio formador, uma vez ou outra, diz outra coisa diferente e a nossa mente está diferente. Por isso é uma das coisas que realmente eu realmente gosto muito de formação, adoro me ver-me evoluir nesse sentido. E nesse dia, que já vai 20 anos, muitos anos, eu tinha aquelas 2 hipóteses, mas foi engraçado que já na altura eu já tinha uma certa ideia da formação, hoje tenho muito mais, mas já na altura disse que não tenho nada a perder, pelo contrário, só tenho a ganhar estar aqui. E nem fiquei zangado com a digamos, pessoa que me marcou a formação, porque no fundo até aprendi muito melhor aquela formação. Sim. Porque há sempre coisas que a gente não apanha tudo naquele momento e apanha mais. E a realidade é que eu só hoje é que soube disto. Portanto, há sempre surpresas. Na altura, olhei para o João e disse outra vez, é que essa formação aconteceu porque houve tantas inscrições, as salas estavam esgotadas, que essa entidade desenvolveu repetir a ação. E o João aparece outra vez. E eu, quando o vejo outra vez, perguntei, então outra vez, aprendemos sempre alguma coisa. Disse assim uma coisa deste género. E, portanto, ele já na altura era um comercial e peras, não é? Sim. Percebe-se logo pelo calibre da resposta. E eu pensei, maravilhoso. Não é qualquer dono de loja, até porque os diretores de loja, os brokers, têm sempre muita coisa para fazer. Sobretudo no patamar em que o João estava. Que era de facto uma pessoa de relevo na marca onde estava, no top 10, se não estou em erro. Sim. E, portanto, uma pessoa não chega ao top 10 por dar cá aquela palha, passa a expressão. Sim. E, portanto, ele tinha que ser muito bom no que fazia, tinha que ter grandes competências de gestão, liderar muito bem as equipas, porque senão não chegaria a esse patamar. E dar-se ao luxo de repetir de uma semana para a outra, ou com 15 dias de intervalo, ou o que for, porque já passam muitos anos e não me recordo. Mas a mesma ação 2 vezes... Eu achei que ele tinha que ser uma pessoa fora da caixa. Uma questão que tu falaste da questão da falta de formação e falaste há pouco também da questão da atualização. Uma questão já é difícil, já é preciso esforço, competências para chegar ao top 10. Mas para se manter no top 10 ao longo de muitos anos, mais exigente. como o João fez, muito mais exigente. É necessário uma preocupação constante em atualizar o negócio. E repara, tu falas em 94, hoje em dia, 30 anos depois, a mediação imobiliária mudou muito já. Não tem nada a ver. Para um broker hoje em dia que não sabe o que são redes sociais, o que é um sistema de avaliação tecnológico, a inteligência artificial hoje em dia. Quais é que são as principais diferenças que tu vês aqui na mediação imobiliária ao longo destes 3 anos? A tecnologia, o modus operandi. De facto, antigamente havia uma relação de maior proximidade entre os clientes e os consultores, porque não havia acesso à informação. Eu recordo-me que quando abri o meu primeiro escritório em Celas, em Coimbra, eu não tinha página da internet, como ninguém tinha no tempo. Claro. E, portanto, o que é que nós fazíamos?
tínhamos os anúncios nos jornais, até 10 palavras, porque além disso pagava-se excesso, não se punham fotos, que isso era caro, e então punhamos apartamento T3, A-Sol 1, vende-se, e a pessoa tinha que nos ligar. E quando ligava, nós cativávamos para que ela viesse fazer uma visita, e a partir daí mostrávamos toda a panóplia da oferta. Mas era difícil eu saber o que é que tu tinhas em venda, ou o que é que o João tinha em venda. Isto também é um processo mais complicado para os clientes, tipo, se eles já gostam deste consultor, se ele mostrou ali uma série de coisas, tudo bem. Hoje em dia, o cliente senta-se no sofá a tomar café após o jantar, liga a Smart TV e fica a saber, por vezes, mais do que um consultor. É verdade. Portanto, a pessoa sabe tudo o que quiser saber. O que significa que se houver um comportamento, portanto, isto obriga a comportamentos diferentes. Enquanto que antigamente o consultor poderia mostrar os imóveis que tem, hoje ele tem que mostrar os imóveis que existem. Porque se ele oculta alguma informação, o cliente naturalmente vai contactar o outro consultor que tem outro imóvel, com outro tipo de oferta, com outro tipo de características e que lhe chamou a atenção e marca. Portanto, se tu queres fidelizar um cliente, Daniel, mostra-lhe o que existe em função da escolha do cliente e não dos teus interesses. Os teus interesses são segundo plano. Os teus interesses é que vais ter uma remuneração se fores bom. Apenas isso. E, portanto, muda o paradigma. Por outro lado, os recursos com que as pessoas... Olha, eu lembro-me, por exemplo, de uma coisa que eu acho que é muito interessante. No meu tempo, por exemplo, imagina, eu tinha imóveis em Lisboa. Mas cada imóvel que nós vendíamos em Lisboa tínhamos que ir à Conservatória de Lisboa. Temos que ir buscar a caderneta perdial às finanças. Portanto, havia territorialidade. Sim. Eu tinha que ir buscar a certidão de Conservatória do Seixal para um imóvel do Seixal ou lá de Lisboa. Tipo, hoje... Tu online pedes a certidão e tens a vida facilitadíssima. Na altura tínhamos registros provisórios obrigatórios, portanto tu tinhas uma venda, tinhas que fazer registros provisórios, depois tinhas... Hoje em dia não tens nada disso. Portanto, hoje é tudo mais simples, há mais papéis, há mais documentos, mas tudo mais fácil. É tudo bastante mais fácil. E os consultores, se souberem de facto aquilo que estão a fazer, têm menos trabalheira do que tínhamos naquele tempo, porque havia muita deslocação. Sim. Para fazer as coisas. Para fazer mais negócios Daniel, na altura, nós tínhamos que perder uma manhã em cada imóvel para ir buscar uma certidão. À conservatória. Porque era por filas e por senhas. Hoje a malta faz online. Claro. Portanto, isto está tratado o assunto. Hoje as pessoas podem ser mais rentáveis. Existe também mais concorrência. E, portanto, é um negócio para quem está a fazer bem. E quem faz bem ganha muito. Quem não faz tão bem, quem não lhe apetece utilizar todos os recursos, poderá fazer menos. Basicamente é isso. Eu considero que, a partir do momento que uma pessoa está formada, ela poderá não ganhar no setor, mas tem que se esforçar muito. Ou então tem que ser muito resistente e muito conservadora para não aceitar implementar coisas novas. Porque se eu fosse um consultor do setor, com a formação que hoje existe disponível, com os recursos que hoje existem, com a inteligência artificial, com plataformas de suporte, que no nosso tempo, zero, sem dúvida nenhuma que é possível ser de forma mais fácil um bom consultor. Sim. E ganhar muito dinheiro, apesar da concorrência. Porque a concorrência existe e é saudável. Se existe muita concorrência é porque o mercado é apelativo. Porque se não for apelativo não está lá concorrência nenhuma. Essa concorrência não tínhamos chegado à percentagem de mediação que temos hoje em dia. Exato. Que democratizou mais e tornou mais comum o acesso à utilização da mediação imobiliária, seja pelo proprietário, seja pelo comprador. Exato. Eu se queria pegar aqui 3 coisas, assim, para não, mas não precisa responder. São as provocatórias agora? Não. E aproveitar algumas destas que deste, porque faz-me lembrar este tempo todo, e é engraçado, estamos aqui duas pessoas da mediação que muitos anos, mas na altura estavas a falar de mim, de ter ido à formação, mas é engraçado que eu, na anterior marca onde tive, eu vi 2 ou 3 comerciais que também estavam sempre nas formações. E é engraçado, depois quando estive nessa marca percebi que eram top producers e percebi aquilo que muitas vezes a malta não quer ir à formação e não entende que quem normalmente tem mais resultados são pessoas que estão sempre constantemente em evolução. A outra parte, a tecnologia, porque já se falou muito de tecnologia, inteligência artificial, há muita gente que falava que ia tirar o trabalho ao comercial. No fundo, ele tira o trabalho realmente de andar a fazer o trabalho que já não é preciso ser feito. Porque a tecnologia não vai substituir o comercial, porque não consegue ir à rua pelo comercial. Agora, e hoje faz um bocado de confusão, e como é que realmente há pessoas que ainda hoje pesquisam em 30, 40 sites, e com o risco de correr nem pesquisar no site da imobiliária certa, quando há uma série de plataformas que eu chego ali e fazem uma pesquisa total por mim, agrega tudo, uns meta-searches, não é?
Por isso, uma pessoa que não usa a tecnologia hoje em dia realmente está muito com a vida dificultada e tem uma dificuldade enorme em se fazer diferenciar. Outra coisa que é interessante aqui de perguntar agora, isto penso que é uma pergunta que não faz muito sentido, porque estamos nós dois aqui com mais de 20 anos no mercado e as pessoas perguntam muitas vezes se realmente este setor é um setor que a gente vê como setor de futuro, não é? Felizmente nós já passamos por algumas situações de Covid, crises, bancas, mas tu o que é que tu achas? Achas que estamos 20 anos já, ou no teu caso 31, eu já 25 ou 26, ou seja, daqui a 25, 26 anos ainda estamos aqui a falar bem do mercado. O que é que tu achas? Qual é o futuro do mercado imobiliário? Eu não, de certeza. E, portanto, eu não, de certeza, acredito que tu estejas, mas eu não. Eu não, porque ambiciono algo para a minha vida. Eu, enquanto estiver na vida ativa, nunca farei nada sem ser no imobiliário. Portanto, se eu comecei com 20 e poucos anos no imobiliário, onde eu não tinha qualquer experiência profissional, não é agora que me vou desafiar e tirar o curso de piloto de aviões, não é? Portanto, tipo, não é por aí. De qualquer modo, eu estou muito agradecido, independentemente das fases que passamos, porque nós todos apanhamos altos e baixos neste setor e as pessoas irão apanhá-los. Mas todas elas permitem crescimento pessoal, de todas as áreas. A forma mais honesta que eu tenho em te responder, João, é que eu sempre fui do setor, independentemente das vertentes específicas que estou a desenvolver, mas estou no imobiliário e sempre estive no imobiliário. Eu falei-vos que estou agora neste momento aqui no Norte, não é? Em Famalicão, já venho da trofa do curso e vou para Coimbra para seguir para Lisboa e, portanto, ando nestes quilómetros. Se a vida não me permitir fazê-lo daqui a uns anos, porque eu gosto de estar no terreno, apesar de ter muito curso online e desenvolver muita atividade online, de facto, mas gosto muito de estar no terreno. No dia em que isto não me seja permitido fazer, eu continuarei a fazer o online. Se eu não tiver já corpo físico para andar em palco, como hoje. Farei online enquanto eu me sentir útil. Quando eu não me sentir mais útil e achar que aquilo que eu digo não agrega valor, eu não serei capaz de cobrar dinheiro por aquilo que digo. As pessoas eu tinha que pagar para me escutarem, não é? Então, eu continuarei a fazer avaliações de imóveis. Porque é algo técnico que eu faço há muitos anos e que posso continuar a fazer enquanto conseguir. No momento em que extinguir isso, de facto eu não espero desenvolver muito mais nada, muito mais coisas. Portanto, posso fazer uma ação assim pontual num sítio ou outro que me convidem, tipo, olha, este plano já foi interessante, e ok, ainda vou dizer estou vivo. E desenvolvi a atividade, mas nós todos havemos de chegar a uma fase na vida, oxalá que sim, em que já não queremos desenvolver rigorosamente nada. Sim. Apenas queremos ter paz, ter visão para ler um livro que nos interesse, e ter ainda a sensibilidade para deitar o corpo na areia e sentir os grãos a tocarem-te na pele. Eu espero ainda ter essa oportunidade. Mas para responder à tua pergunta, como me mereces, eu tenho só uma filha. Dou a vida por ela todos os dias. Não é o amor da minha vida. E a minha filha está em arquitetura, portanto, está no 4º ano, falta-lhe o 5º, que aquilo é mestrado integrado. Espero que seja arquiteta, que é o sonho dela. Mas imagina que não é. O que é que eu desejo para a minha filha? Que integre o setor imobiliário e que viva muito feliz. Porque cada vez que quiser ter férias não tem que pedir autorização a ninguém. Pode ir. Desde que os dias em que não está de férias trabalha a séria. Claro. Em que se lhe apetece sair mais cedo para ir fazer qualquer coisa, pode ir. Porque ela gera o horário dela. Mas gerir o horário não significa não trabalhar. Eu também giro o meu horário. Estive de férias a semana passada, vou de férias para a próxima semana. Mas estas trabalho dia e noite. Ou seja, eu faço a gestão do meu horário. Se calhar ainda assim trabalho mais horas do que muitas pessoas. Não vou generalizar, mas do que muitas pessoas. Este setor permite a pessoa gerir a sua vida. Gerir também o rendimento que quer. Nós neste negócio permite-nos, se temos uma ambição muito grande de comprar uma casa, de comprar um carro, realizá-lo rapidamente. E não é como a profissão dita de ordenado estável, que tu realizas um sonho rápido. Eu sempre fui um gajo muito ansioso. Lembrava-me de uma coisa que queria comprar o quanto antes. E eu realizava esses sonhos no imobiliário. Portanto, eu à minha filha desejo o melhor da vida, tal como aos outros, mas à minha filha garantidamente desejo. A resposta à tua pergunta é esta. Como é que eu vejo o imobiliário? O meu sonho é que a minha filha integre. Eu, por acaso, conheço bem a história que tiveste com a tua filha, que já tive parabéns, é uma história, não, uma realidade incrível, e com certeza que ainda, já um pai está sempre super... Eu tenho um rapaz e uma rapariga,
e acho que é normal, sempre uma certa preocupação com os filhos, e toda a gente sabe disso, e no teu caso ainda mais ainda pela história que tens. E como diz o Daniel muito bem, se um pai aconselha a filha a meter-se imobiliária, nem te consigo fazer mais nenhuma pergunta sobre isso. É sinal que realmente está mais que super respondido. Não é? Achei que merecias esta resposta. Mais que boa, sim, e todas senhora. as pessoas que nos escutam. Já agora eu digo outra. Acho um pecado, se me permites esta liberdade de expressão, acho uma pena alguém decidir viver uma vida, porque nós não sabemos quantos dias vivemos. Ou anos, ou meses, não sabemos. É tudo uma e a beleza da vida reside aí, claro, nesse desconhecido. Mas, de facto, acho uma pena, me respeito muito, e há outros pontos de vista, este é o meu. Claro. Portanto, este espaço é para cada um dizer o seu ponto de vista. Claro. E, portanto, eu estou a dizer com transparência absoluta, independentemente dos juízos que possam daqui surgir. É a minha forma de estar na vida. Eu acho uma pena haver pessoas que aceitam com estranho e digam quanto é que elas valem. E quando se vai a uma entrevista de recrutamento e alguém diz... Daniel, tu, com esse curso, dou-te 1.000 euros por mês, ou 1.500. Pá, eu ficava doente se me fizessem isso. Porque se alguém conhece o valor que tem, sou eu que lido comigo desde que me conheço. Não um estranho que nunca me viu. E, portanto, uma coisa é dizer quanto é que valem as minhas habilitações. Outra coisa é dizer quanto é que valem as minhas capacidades e competências. E força de trabalho. E se a pessoa quer saber quanto é que vale, então arrisca. Venha descobrir. É melhor isso... do que estar a trabalhar num sítio onde lhe dão aquela remuneração uma vida inteira, em que a pessoa morre sem saber quanto é que valia. Por outro lado, acho uma grande limitação, não sei se era este o domínio de respostas que esperavas, mas... Está excelente, até porque já me puseste a pensar mais 2 questões. Acho uma grande limitação alguém deitar-se e dizer aos sonhos, sonha só até este valor, porque se sonhas além disto, o que é que me interessa? Tipo, vou sonhar com as Maldivas. Já. Mas aquilo são 5.000 euros. Então eu tenho que trabalhar 10 anos e poupar 50 euros mês, ou não sei o quê, para lá chegar. Enquanto que se vem para a mediação, aí sonha nas Maldivas, então faça mais uma venda. Sim. Faz mais uma venda e vai às Maldivas no mês a seguir. Portanto, o que eu quero que entendam é que até pobreza é isto. Até enquanto eu durmo, limitar os sonhos. Enquanto que nesta atividade as pessoas sonham com aquilo que quiserem. E depois a seguir arregaçam mangas. E força. Peço desculpa, Daniel. Não, sem problema. Não, excelente. Eu costumo dizer uma coisa, que as pessoas olham mais para o facto de nós não termos um chão do que para o facto de nós também não termos um teto. Quando eu digo não termos um chão, é de não ter aquela segurança, que lá está, que as pessoas muitas vezes procuram do ordenado, mas também não temos um teto e ninguém nos coloca esse teto. O teto não compreendo o que estás a dizer. Eu sei. Eu estou a dizer, eu também não compreendo isso porque Mas eu vou-te dizer porquê. Porque uma pessoa que tem a ousadia de ir pedir emprego a um sítio qualquer e dizer dê-me um chão, essa entidade patronal não o tem. E para dar o chão a essa pessoa que não acredita fazer os mínimos, está a exigir que outro faça o dobro para lhe dar o mínimo àquele que não o fez. Então eu acho isso injusto. Portanto, se alguém me dissesse, olha, você garante-me o mínimo, eu diria, e o que é que você me dá a mim se não fizer? Porque eu também tenho os encargos, tenho o espaço, tenho as obrigações, tenho todas aquelas responsabilidades. Se todos vierem com a força de trabalho que você tem, eu já tinha cortado os pulsos. Infelizmente, em Portugal não temos essa cultura. Por exemplo, estava a falar, estava a lembrar que é normal, nós falamos com pessoas de outras culturas, nomeadamente nos Estados Unidos, as pessoas terem 2 empregos, 3 empregos para mudar de vida, para dar o salto, para realizar os sonhos, e isso em Portugal é uma coisa quase da exceção do 1%. Não é? As pessoas aqui vão para casa mais cedo para ir fazer agricultura. Eu não sou nada contra, mas existe muita cultura da escassez. Nós, os portugueses, temos muita cultura da escassez. Andamos sempre a pensar em que é que podemos economizar, em que é que podemos poupar. Oh Daniel, vamos jantar fora. Epá, isso é caro. Não, comemos aqui em casa. Tenho aqui umas alfaces. Vou aqui buscar. Na realidade, se calhar podíamos ir jantar fora. Conhecíamos uma pessoa na mesa do lado. Travávamos amizade. E entregava-nos uma casa. Ou seja, de facto, eu considero... Não quero dizer que eu o faço. Eu estou a dar conselhos a quem me escuta. Mas eu tento aplicar o mais possível já agora. Mas eu estou muito mais focado onde é que eu posso ir ganhar dinheiro. Um exemplo simples, que é mais fácil. Grande parte das pessoas, não vou sequer falar em géneros, grande parte das pessoas têm que ir para casa cedo, não podem agora atender clientes depois da hora, têm que fazer o jantar, têm que ir passar a ferro, que amanhã os filhos vão para a escola, aquilo que toda a gente conhece. Eu preconizo que contrate uma empregada. Porque o preço da empregada é mais do que pago se eu ficar aqui mais 2 horas por dia no escritório. E o pessoal não tem grande facilidade em ver isto. Eu não faço grandes coisas em minha casa, ou rigorosamente nada. Para além de
muita comida, porque habituei a minha filha nisso e acho que é interessante para haver um conceito familiar, e pôr roupa numa máquina de lavar, porque depois cuidar dela passar já é outra senhora que só passa a ferro. Mas se eu decidisse passar a ferro a partir de agora, as horas que eu demoraria a passar, eu tinha uma perda capital brutalíssima. Porque aquilo que eu cobro por hora, por cada curso que eu estou a dar à noite, paga-me a senhora a passar a ferro durante 2 anos. Claro. Não sei se... Não, e aproveitando essas duas coisas que tu foste dizer aqui e bem ditas, eu também compreendo que há gente que ainda não tem capacidade financeira para atingir a empregada, mas basta realmente estabelecer metas, porque na realidade muitas vezes a pessoa vai para casa e não está com os filhos, porque está a passar ferro, não está com os filhos, está a trabalhar, não está com os filhos, e chega ali ao fim, está a arrumar a casa, não está com os filhos, e depois assim vai para a cama, não teve com os filhos. E bastava realmente ter uma empregada que lhe facilitasse esse trabalho. Só o facto de estar com os filhos, mesmo que ganhasse um bocado menos, já não há dinheiro que pague estar com os filhos. Mas se a pessoa realmente dedicar um pouco mais, acaba por fazer mais um negócio, que esse negócio serve para realmente pagar a empregada, para ter cuidado dos filhos. Dá-me um prazer enorme estar com meus filhos no final do... Nós já estamos a jantar, já estamos a divertir. Porque não estamos focados em nada, a não ser realmente na questão de brincarmos um com o outro, depois logo a seguir. Mas agora, aproveitando o que estavas a dizer há um bocado, porque ainda bem que disseste isso, eu entendo que nós somos portugueses, temos uma certa cultura de dificuldade de mudança, de nos acomodarmos, e eu digo sempre muitas vezes, eu sou português, ou seja, como toda a gente, mas há muitos portugueses que têm essa cultura, outros que não têm. E na altura que toda a gente me questionava porque é que eu, neste caso a nossa loja, era número 4 nacional em transações na marca onde nós estávamos, e uma marca grande, porque raio é que eu mudei de marca, ou seja, ninguém conseguia compreender essa situação. A realidade e nem tínhamos esta questão para fazer, mas já agora pegando nessa tua situação e desafiando um bocado o português no dia-a-dia, porque a mim desagradava-me, eu tive 2 marcas, como sabes, e tanto uma como a outra, e com certeza vai-nos acontecer connosco. Vamos tentar evitar que isso não aconteça, mas é difícil de não acontecer. Há sempre aqueles que nunca estão satisfeitos. E querem mudar, está tudo certo. Não estão satisfeitos, mas mantêm-se, em vez de tomar a decisão de dizer, ok, não estou satisfeito, porque é que realmente eu não vou à procura do meu sonho, da minha felicidade. Certo. E eu realmente sentia que tinha que fazer algo pelo mercado, porque já estava nisto há muito tempo como tu, e tive quase zero pessoas, ou seja, que compreenderam essa parte. Felizmente temos a equipa que nos acompanhou, ainda bem, mas se falar com empresários à parte, muitos diziam, tu és maluco, porque é que tu fizeste isso? Pá, não estavas tão bem, porque é que fizeste isso? E realmente é uma coisa em que eu posso dar o conselho a toda a gente. É tão bom a mudança, porque a mudança dá-nos outra energia. Acordamos, parece que nos renascemos, as células parece que renascem. Isto agora com a nova cultura do jejum intermitente, parece que as próprias células, neste caso, é um jejum intermitente para o próprio empresário. É um dos conselhos que eu dou, que fizemos 2 grandes mudanças e sem dúvidas nas 2 foi excelente, aprendemos muito, cresce sempre e no mínimo se a pessoa está bem deve-se manter, mas se não está bem não deve estar constantemente a reclamar, a falar de que está mal, porque ninguém é obrigado a estar lado nenhum. E é um conselho que eu dou, é difícil ter essa coragem, claro que sim, mas depois de passar a pessoa já está lá e a pessoa acaba por ter que fazer tudo. Nós temos uma consultora que é engraçada, que ela primeiro toma a decisão. Há um tempo atrás ela não tinha esse mindset, felizmente hoje tem, é uma pessoa que tem uns resultados incríveis, fez quase 200 transações no ano passado. Hoje essa pessoa tem uma mindset que é primeiro toma a decisão de fazer viagem, comprar um carro, comprar uma casa, e depois a solução há de aparecer, porque se estou à espera, primeiro que haja a solução, nunca mais tomo decisões. E é o que faz a diferença dos top producers, é o mindset, é como é que eles pensam, como agem, e com certeza pensar em grande. Pensar em grande. E mesmo que não se consiga alcançar exatamente esse objetivo, ficou-se perto. É muito melhor do que pensar em tacanhez. Pensar em tacanhez quer dizer não desafia ninguém. Por outro lado, acho que é uma coisa muito interessante também, que é um pensamento que era, se calhar, bom as pessoas pensarem. Ajuizarem o que é que já sabem. O que é que eu já sei, onde é que eu estou, qual é que é o meu conhecimento, e para dar um passo acima, o que é que me falta? Às vezes falta equipa, às vezes falta um assessor, uma pessoa que apoia em um conjunto de tarefas que consomem tempo e podem ser feitas por outra pessoa, para que aquele indivíduo rentabilize nas relações humanas, no contacto com outros, que é onde ele é insubstituível, se calhar. Portanto, há um conjunto de coisas que as pessoas podem pensar, do género, o que é que eu preciso para dar um salto quântico, para dar um salto na minha vida profissional. E toda a gente tem as suas próprias respostas. Portanto, as pessoas sabem exatamente o que têm que fazer. E se alguém pensa, mas eu não sou bom nisto, então se não é bom vai ter que ser. Porque a pergunta é, qual é o caminho para que isso aconteça? Quais são as opções? Quais são as alternativas? No caso de existirem, qual é que é mais ecológica? Qual é aquela que é mais fácil para cada uma das pessoas? E então siga. E, portanto, eu acho que... se me permites, ainda gostava de dizer isto.
qualquer consultor é um empresário na mediação imobiliária. A questão é, tu conheces algum empresário de sucesso que não tenha pensado no seu negócio? É que as pessoas que são só tarefeiros são executantes. Eles fazem por rotina aquilo no dia-a-dia. E essas pessoas não dão espaço para crescimento. Ou seja, elas crescem se o mercado crescer e decrescem se o mercado crescer. Andam à mercê do vento, se posso dizê-lo. Enquanto que, se a pessoa pensa no seu negócio, se tem tempo para pensar, se marca 2 ou 3 dias para sair e para ir para uma praia, para uma esplanada, para um sítio no campo, onde ela leva o seu bloco de notas e toma notas e coloca variáveis aleatórias soltas e as manipula do género, o que é que eu podia mexer para isto. Acredita que eu, os períodos em que vou de férias, adoro pensar onde é que eu poderia ser melhor. Adoro também pensar, ainda agora que fiz anos, a semana passada, não é? E que fui fazer férias nos anos, no aniversário. São sempre períodos de reflexão. Esse período, o período das férias de verão e quando faço férias na transição do ano. Não é razoável para mim eu querer viver nestes meus 53 anos e viver com os mesmos erros dos meus 52. Eu hei de ter outros. Mas o que eu espero é minimizar aqueles que eu deteto. Porque aqueles que eu nem deteto eu nem mudo. Então o conselho que dou às pessoas todas para terem melhores resultados é identifiquem as suas lacunas. Identifiquem onde é que podem melhorar e pensem onde é que eu vou buscar as competências para isso. Ou seja, pensem no seu negócio. Porque o negócio são elas. Sim, excelente conselho. Já agora já estamos aqui à conversa há algum tempo, o tempo passa, vou fazer aqui uma pergunta ainda, e vou ter certeza que quero fazer mais alguma. E nesta ótica do conselho, qual foi o melhor conselho que tu recebeste até hoje? Ser autêntico. E é o conselho que eu dou aos outros todos. O que é que te interessa a ti, Daniel, que as pessoas gostem de uma pessoa que não és tu? Era interessante. Tenho imensa gente a cumprimentar-me, só que gostam de um fulano que eu mascaro. Não sou eu. Eu não tenho que dizer a minha privacidade. Claro. Nem tu tens que dizer as tuas cenas. Os teus vícios, os teus jogos, os teus... sei lá, não vou dar exemplos. É a tua vida privada que a ti diz respeito. Mas quando contactas comigo, o que eu espero é que sejas tu. Porque se não estás a perder tempo, estás a fazer gostar-me ou atrair-me por uma pessoa, gostar de estar com uma pessoa que de facto não és tu, é com outro eu, e tu próprio andas acompanhado de um gajo que não és tu. Um dia que vais de férias e que lides contigo é uma frustração. Portanto, sem dúvida nenhuma, que eu prefiro, enquanto estou na vida, sou eu. Ainda hoje, estava a dar curso na tua marca. E a dada altura eu parto-me a rir à gargalhada porque eu rio-me com mais pessoas. Eu digo um disparate, porque vem no contexto da formação, ponho o pessoal todo a rir à gargalhada e eu não perco o profissionalismo por isso. Agora, aproveitando isso, nós já tivemos vários formadores, com certeza que todos têm as suas características, e eu acredito que hoje em dia, e esta marca tem uma coisa engraçada que chama-se Culture, que eles vivem mesmo a cultura de uma forma divertida, que é uma das coisas que nos fez geralmente querer também alavancar para outro local, para outra marca, que foi que há sempre aquela sensação que temos de ser muito agressivos, muito competitivos, sempre andar pancando uns com os outros, e eu acreditava que era possível viver num ambiente agradável, um ambiente divertido e ter resultados. E uma das coisas que digamos, ainda bem, olha, infelizmente temos tido comerciais, como a Mónica te falei, e Paulo, malta que tem duplicado e triplicado resultados. Claro. Neste ambiente de cultura agradável, divertido. E uma das coisas que nos sempre fez, já não vieste agora, já vieste algumas vezes mais dar formações, e a malta gosta muito da maneira de estar, porque tem aquela forma de estar agradável, divertida, que acolhe, em vez de aprender. Isso é que faz, até dizem que os próprios crianças no dia-a-dia, que as pessoas deviam ter essa cultura, porque as crianças estão mais absorvidas, aprendem a brincar. Mas mesmo essa forma que tens é algo agradável que faz com que nós te chamemos mais vezes, porque a malta gosta desse tipo de clima. Mas isto não é postiço. Não, é teu mesmo. Há 20 e tal anos. Exato, é a tua forma de estar. E a minha vibe de há 20 e tal anos ainda não se despediu de mim. Portanto, eu até tenho medo de envelhecer muito e depois o corpo não reagir ao andamento mental. Só que, e depois é chato, se eu me quero rir, às vezes curvo-me a rir e depois de ter dores na lombar. Espero que isto não me aconteça. Mas sem dúvida nenhuma que eu considero que se alguém me chama para dar curso é porque gostam da minha forma autêntica de estar. Ou seja, eu não me armo em tio de ir a uma marca de bem. Nem me armo em barroco de ir a uma marca mais acessível. É a minha forma de estar, é sempre assim. E, portanto, uma pessoa que compra o curso online, tipo, se eu tenho 50 ou 100 pessoas num curso online, há de lá ver de tudo. Ou se identificam ou não identificam. E, ao menos, eu sei que quem se identifica comigo é realmente comigo. E eu posso aproveitar aqui e chamar um consultor que nós temos na marca, que é o famoso, eu digo famoso porque é o Paulo Marques, que é um jovem
de 62 anos. Certo. Eu digo um jovem porque teve agora este ano no Dakar, não sei se soubeste. Ele fez 14 Dakars no passado, mas com idade de ir ao Dakar. E com 62 anos voltou ao Dakar este ano, engraçado. E eu sei com ele muitas vezes também fora, eu adoro andar de moto a ele também. E é uma coisa engraçada que os nossos filhos chegam aos 15, 16 anos, já não querem estar com os pais. E o Paulo tem filhos com 30 e tal anos, que adoram estar com os pais, porque os pais acompanham a manter-se jovens, embora no bilhete de identidade apareça aquela idade, eles mantiveram-se jovens e os filhos parece que estão ali com amigos. É engraçado essa cultura. Isso nem é a idade, isso é a vetustez. Segundo o código do IMI, a vetustez é a idade cronológica do bem desde o seu nascimento, ou seja, desde a sua construção, não é? E quando nós vemos o coeficiente de vetustez nas finanças tem a ver com a construção do edifício, o seu licenciamento, ou na falta dele, a edificação. Portanto, se me perguntam a minha idade, eu digo o que eu sinto. Geralmente não me perguntam a minha vetustez. Aí eu tenho 53 anos, não é? Desde que nasci. Agora a idade é aquilo que eu sentir no momento, depende do nível de cansaço. Antes de começar a falamos sobre isso, que realmente é engraçado que nós já andamos nisto há muito tempo. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de ter a noção da idade que tenho, não é? E só quando vejo os outros é que vejo, mas nós temos mantido jovens, não sei o que temos feito, os dois. Não é verdade. Nós é que desenvolvemos miopia ao vermos ao espelho. E quando vemos ao espelho... Mas eu confesso que há muitas fotografias que até me apetece chorar. Acredito que este podcast seja o caso. Quando eu ouvir, não é? Sim. Eu acredito que me dê muita vontade de chorar, porque está-me apanhado um ângulo que não é favorável. E nós chegamos a um ponto já sabemos isso tudo. E, portanto, eu sei que tenho que me virar de frente, inclinar a cabeça ligeiramente para baixo, tenho uma cara muito mais elegante. De outra forma, há algumas posições que eu penso, quem já foste? De qualquer forma, temos que lidar bem com isso também. Eu acho que esse processo de envelhecimento, de maturidade, até no setor, tem que ser gratificante para nós, não é? Acho que é uma fase também é ridículo não aceitar o que se tem. Há outras coisas boas. Tu tens um conjunto de experiência, uma sabedoria, um saber estar na vida, que é muito engraçado. E depois vejamos, aos 20 e tal anos, se uma pessoa vem com um sapato de cada cor, é um louco. É um miúdo negligente. Se nós, com a nossa idade, aos 50 e tal, aparecemos com um sapato de cada cor, somos excêntricos. Isto é bem, certo? E, portanto, tem esse estatuto. Mas até nos divertimos. Põe as pessoas das câmaras a rirem-se ali atrás, o que é engraçado. E temos esta capacidade de humor. Como dissemos, esta marca tem muito a ver com a cultura, de diversão, e por isso é bom que haja essa diversão. Nós não estamos aqui, digamos, para fazer algo muito formal, pelo contrário, mas é engraçado essa parte. Mas tu, por acaso, eu tenho dificuldade de puxar a memória 20 anos atrás, de ver como é que tu eras, mas sempre foste super calmo, agradável. Mas lembro-me de uma altura que estiveste num evento nosso aqui em Famalicão e alguém te desafiou numa questão e te faz assim calma, ou seja, eu acho que isso é maturidade, ou seja, tu vais assim e depois-te a pensar naquela situação em vez de estares a discutir com a pessoa, e acredito que isso foi a questão da maturidade e a própria forma de agir, depois que a outra pessoa nem conseguisse depois contrariar nem nada, porque próprio percebeu a maturidade que tens, que isso é a idade que dá, não há outra forma, se calhar hoje em dia. E o respeito pelo outro. É importante isso. E acredito que a idade deu um bocado mais isso, embora eu acho que sempre te conheci calmo, agradável, não te conheço de outra forma, ou seja, mas se calhar acredito que hoje tenhas mais isso, mais afinado, que a idade nos dá, não é? Se calhar uma das coisas que eu melhorei com o passar dos anos foi a aceitação das pessoas como são. Eu consigo pensar sempre que para a pessoa ser aquele produto, ele é a sua constituição genética, mais o conjunto de experiências que viveu até o momento. O contexto todo. E se nós se tivéssemos nascido todos na selva e não lidássemos com pessoas, não tivéssemos este processo cultural, se calhar hoje uivávamos aqui uns para os outros. Que era o que tínhamos ouvido na selva, não é? E, portanto, eu até nisso dou graças a Deus. Tive muitas coisas frágeis no meu crescimento, tive outras boas, mas a pessoa que somos é fruto de toda a experiência que tivemos até agora. E todas elas nos construíram até aqui, ao momento em que cada um de nós está. E se nós desenvolvermos a gratidão por este processo e soubermos o que é que gostaríamos de fazer, vamos embora. E quando lidamos com pessoas, por vezes, que estão mal amadas, se me permitem a expressão, uma pessoa não pode dar o que não tem. Como é que alguém pode dar compreensão se nunca foi compreendido? Como é que me pode dar afeto nas suas palavras se ela não o tem em casa da mulher, dos filhos, dos pais ou da família? Portanto, eu quando encontro uma pessoa mais rude, mais incorreta, mais indelicada, que eu de facto não agrego para o meu círculo de amigos, porque eu não lido com esse tipo de gente. Respeito muito, mas acho que eu seria uma desilusão para eles. É melhor eles darem-se com outros da sua esfera. Estou mais de acordo do que eu. Eu compreendo-os porque eu penso que se tivesse nascido naquilo também era assim. Ia ser igual.
E, portanto, eu não levo a mal. Mesmo que a pessoa seja mais casca grossa, ou mais incorreta, ou mais indelicada, eu penso muito amor para si. E a maior Compreendo. parte, muitas vezes nós notamos que aquilo não é connosco. Há pessoal que até se ri, porque quando eu vejo um disparate grande eu digo compreendo. Que é o que eu ensino nos cursos para superar as objeções. Compreendo e siga. Ou seja, não concordo, compreendo. Pois é, E o pessoal ri-se todo quando eu ouço um disparate numa sala e eu digo compreendo. As pessoas riem-se porque dizem que está o indivíduo a aplicar. Isso Mas é famosa que aí hoje em dia, que é a inteligência emocional, que é fundamental hoje em dia, porque na realidade, se nós pensarmos que vem uma pessoa que nem me conhece, para no meio do trânsito, começa a dizer mal de mim, começa a me atacar, e ele nem me conhece para ter razão para isso. Nós temos que pensar, isto não é comigo. Isto aconteceu qualquer coisa com esta pessoa, e a primeira pessoa que aparece na frente vai apanhar a consequência. Por isso isto não é comigo. Reagir naquele momento é a pior coisa que se pode fazer, até porque no fundo aquilo não é connosco, não é? Mas... confesso que por vezes, isso que me disseste, eu julgo que terá sido naquele evento que vocês fizeram num auditório grande. Sim, sim. Não sei se foi nesse, mas acredito que sim. Mas não foi nada assim, nada do outro mundo. Sim, Eu gostei mas... foi da tua fase de parar sim, e pensar mas... que é a maturidade provavelmente que nos traz disso, mais calmaria, não é? Independentemente disso, muitas vezes fazem-me perguntas, eu não respondo no imediato, não é que eu não tenha a resposta, porque se eu ouvir a pergunta, posso responder de imediato. Eu tenho que pensar qual é a consequência da minha resposta à pessoa. Ou o que é que as pessoas interpretarão disto que eu digo. Qual é a consequência que isto pode provocar? Porque, por vezes, quando uma pessoa me pergunta a minha opinião, é o que é que eu faria neste caso. E aquilo que eu faço é uma coisa. Agora, esta pessoa, na realidade dela, na situação dela, se fizer o mesmo que eu é benéfico para ela, então eu não penso o que é que eu faria, mas sim o que é que eu faria no seu lugar. E isso é outra responsabilidade. E por isso, às vezes, eu penso... Posso partilhar isto? Eu não vou citar nada, mas lembro-me de estar num evento grande, na zona de Lisboa, e com pessoas que eu respeito gigantemente. Portanto, atenção, e faço aqui a referência. E a dada altura estou num painel, no palco, e toda a gente a assistir. E começam a fazer perguntas a todos os oradores, perguntam a um o que é que pensa de si, e ele diz, eu penso todos os dias que sou burro. Todos os dias sou burro e tenho que ser melhor, É uma pessoa maravilhosa. E eu fiquei sempre calado, então não tinha nada a ver comigo, era com ele que estava a falar, só que, entretanto, fui prachado, digamos assim. Porque a moderadora, e que criou o evento, diz-me, agora queria ouvir a opinião do Vítor, partilhas desta opinião? Pá, João, já foste. Tipo, já foste, porque eu responder, e eu dei por mim, tipo, o que é que eu vou fazer com isto? Porque eu sei qual é a resposta, eu sou a antítese disto, eu sou de reconhecer em mim que é que eu me agradeço pelo que já tenho. Onde é que eu quero chegar? Eu gosto de ir pela felicidade e não pela dor. Uma das formas de crescer é pela dor. É do género, João, se não fizeres isto, vais levar na cara. E as pessoas funcionam muito em estratégias de afastamento. Aprendemos isto na PNL. Ou funcionas por estratégias de aproximação. O que é que tu queres ser? E eu sou muito mais a favor do que é que tu queres ser do que pela dor. Afasta-te da dor. E aquela coisa do eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, e eu quero deixar de ser burro, tenho que me esforçar imenso. A minha pergunta é, e o que é que isto me provoca enquanto crenças limitadoras? De eu estar a dizer a minha vida inteira que sou burro. É qualquer dia eu acredito. Não, eu sou mau. Portanto, e como eu acredito, eu já nem me esforço porque eu sou burro, não vou fazer este exame porque não tenho capacidade para aquilo. Eu sou mais a favor das crenças ilimitadas. Eu sou capaz de tudo o que eu quiser desde que eu queira. E aquilo que eu não faço hoje em dia é porque não quero. A realidade é que nós fazemos muitos testes às nossas equipas. Eu já não estou muito nas lojas, mas fizemos os testes de discos, de personalidade. Certo, por exemplo. E fizemos outros tipos de testes. E é engraçado que temos pessoas que passaram por um tipo de pessoa que não se gostavam de mudar, eram muito acomodadas, não queriam nada estar em situações de desafio, e hoje são completamente diferentes. E assim como nós sabemos que a maior parte portuguesa é por dor, não é tanto da aproximação por prazer, mas temos várias pessoas que entraram na nossa loja e vimos que eles mudaram essa forma de estar na vida, ou seja, deixaram de trabalhar pela dor e mudaram pelo prazer. E há pessoas que acham eu nasci assim, vou morrer assim, cada um pode mudar quando quiser. Eu gostava de comentar acerca disso. Já agora, só para desfecho, eu comecei a pensar as consequências, pensei que não era elegante ter uma ideia contrária num painel, poderia soar a deselegante. E depois pensei a ecologia desta situação. Ou eu digo sim, concordo, não é verdade, não sou autêntico e estou a dar um reforço a toda aquela plateia do género, sofram se querem crescer. Ou eu, respeitando o colega, digo, eu de facto não tenho este ponto de vista.
acho que devo estar agradecido por tudo o que consegui, avaliar tudo o que consegui e perceber onde é que quer chegar. Eu tive que pensar para dar a resposta. Portanto, muitas vezes eu penso no impacto que isto pode causar nas pessoas e não me quero responsabilizar por nada. Gostava de responder a isso que acabaste de tocar. Ao estudarmos biologia, percebemos que um conjunto de células do nosso corpo morreram e outras nasceram a todo tempo. Ou seja, tu hoje nasceste, biologicamente falando, diferente do que te deitaste na cama ontem à noite. Então, se o teu próprio físico não é o mesmo que ontem, como é que tu has de ser sempre o mesmo e não mudas? É verdade. Deixava-te essa pergunta. Uma pessoa que diz, eu sou sempre assim, morri assim. Então morreu o quê de berço? Tipo, um dia aos 80 anos nasce, adormece a mamar na mama da mãe? Tipo, nunca cresceu, nunca mudou, nunca se modificou? Tipo, o ser humano tem que ser igual e imutável? Isto era contrariar toda a experiência de vida. As pessoas com a experiência de vida modificam os seus comportamentos, adquirem hábitos novos e mais ecológicos para elas. A parte do meu corpo se modificou, parte da minha estrutura de pensamento se modificou. Então, como é que alguém diz que eu sou sempre igual? Isso não existe. Aproveitando essa deixa, até passei por cima aqui de uma que ia fazer o Daniel, mas que estavas a dizer tu já estiveste na mediação, ainda hoje acho que tens uma imobiliária ou não? Ainda não tens? Nem podia ter, Pois, sou ok. avaliador. Exatamente, tinhas uma imobiliária no passado, o avaliador. Não, a empresa é a mesma, desculpa, eu tenho o mesmo. Exato. Só que as lojas de mediação imobiliária estão arrendadas. Ok. E, portanto, eu tenho a mesma empresa, o CAI da mediação saiu, entrou das avaliações da formação do que eu faço. Já fizeste a mediação, já estiveste na avaliação, que ainda estás, na parte da formação. Isto que se passou agora que me falaste dessa questão dessa oradora foi um pequeno desafio, mas qual foi o maior desafio que tu sentes que passasse nestas 3 áreas e como é que tu conseguiste contornar isso? Porque às vezes até acontece indireto, tens alguém que te tenta estragar o teu direto, não é? Neste caso na formação, mas não tive muito. Nunca tiveste assim nenhum... Não me consigo lembrar de algo que tivesse sido muito grave. Tipo, desafios... É que eu não consigo dizer-te. Trânsito eu aflitíssimo com medo de não chegar. Tipo, mas um desafio num contexto de formação ou numa coisa qualquer... Não me lembro. Sou sempre muito respeitador da participação de cada um. Nunca tive ninguém que me tratasse mal na vida. Na formação. Nunca. Se calhar vou-te acrescentar uma vez que tu pensas em algum. Lembro-me uma altura que um treinador disse que, um treinador muito famoso, que ia para Madrid ou para aí fora e para fazer o contrato com eles, ou era para ver um contrato, não me recordo em quem foi o treinador, e que naquele momento, ao ir para o aeroporto, que teve um acidente, foi com a roupa toda rasgada, mas ele pegou, foi lá para mesmo fazer o contrato, ou seja, pode não ter acontecido nada, mas foi um desafio enorme que ele passou por cima dele, desafiou, ele disse tem que ir, não sei se ele depois comprou roupa, já não me recordo como é que isso foi, nem isso tivesse, ou seja, não tiveste assim nada que te eu não recordes. sei até que ponto tu perguntas isso de forma inocente. Não, eu pergunto mas eu vou dar a resposta. Acontece quase toda a gente, passou por uma situação de dificuldade. Já dei curso, de facto, com um sapato de cada cor. Mas eu não acho isso desafio nenhum. Não, isso até... Mas tive esse desafio. Chego a Lisboa e vejo que um sapato era castanho ou outro preto. Porque eu, como não tinha muito tempo para andar a comprar, quando eu gosto de um modelo, compro as cores que estão disponíveis, por regra. Só que o pior é vestir-me à noite para ir para Lisboa muito cedo. Agora já tenho iluminação nos roupeiros, mas na altura nem tinha. Tipo, aquilo para mim era quase igual. Como o modelo era o mesmo, siga. Quando eu olho, eu penso, isto é do melhor. A única forma é eu gozar comigo. Porque se eu não gozar comigo, vão gozar os outros. Então tirei uma foto, pus nas redes sociais e disse: a liberdade permite-me fazer isto. Pronto, qualquer coisa assim. E curiosamente, em um período, fiz à minha filha o mesmo, que ela também tem sapatos, também tinha, de várias cores, e pus uma foto no Instagram, que acho que ainda está lá, ela com sapato azul e o encarnado iguaizinhos, a dizer, e ela segue os passos, tipo... Brinquei. Mas, como falas de roupa rasgada, de facto, há muitos anos atrás estava a estacionar no Parque das Nações e ia começar um curso às 10 horas e cai uma garrafa de água quando eu abro a porta do carro. Tinha uma garrafa de água. Olha, isto até me dói só de pensar nisso, mas ok, abri a garrafa, cai uma garrafa de água para o chão, tento apanhar a garrafa e não consigo. E quando saio, portanto, eu parei na zona dos táxis, os taxistas todos atrás de mim, e quando me baixo para agarrar a garrafa, fiquei seminu. Mas eu acredito que foi uma boa experiência. Eu usava uns boxers muito interessantes na altura, daquela linha de assim, tipo mais Roberto Cavalli, estás a perceber? E então, achei que era interessante, mas poderia distrair muito o público, porque não era interessante. Então, o que é que eu faço? Agarro o casaco, ato à cintura, deixei o carro onde estava, entro no centro comercial Vasco da Gama
E chamei um empregado, fui logo para dentro dos gabinetes e disse, acabei de me rasgar todo ali fora, a baixar-me, por favor, traga-me fatos que me sirvam para eu trocar aqui. Ele partiu-se a rir, eu também me ri com ele, achei tão giro. Ele trouxe-me 2 ou 3 fatos, escolhi um, vesti, fui dar o meu curso e levei o meu rasgado dentro da mala. Mas depois diverti-me a dizer aos colegas, se soubessem o que me aconteceu hoje. Já fiquei nu ali no Parque das Nações, tipo a baixar-me. Fiquei nu nas calças, só. Mas imagina a quantidade de pessoas que provavelmente já passaram por sessões dessas. Mas eu diverti-me muito. Estragava o dia, não é? Estragava o dia logo. Não, isso estragava interessa-me lá tudo. para uma coisa. Olha, então digo-te outra. Agora, há cerca de um ano atrás, estou no Hotel AC, encosto-me na mesa a dar o curso e rasguei as calças todas de um lado ao outro, de uma perna. Tinha estreado esse fato nesse dia. E eu estraguei as calças, mas como eram da parte de trás, continuei na boa, de frente. Tipo, as pessoas continuam a falar comigo de frente, a saberem, e eu tinha-lhes mostrado, olha o que me aconteceu. Tipo, fui à Sakura buscar outras, porque tinha que substituir. Teoricamente tinha que ser um fato inteiro, mas as senhoras disseram, realmente é uma pena, porque ofereceram-me outras calças iguais, nem paguei nada e toca a andar. Isso revela uma coisa importante para o sucesso, que é o mindset, como é que tu vês as coisas. Por acaso, não sei se foi com o Daniel, há um tempo atrás, não é muito tempo, eu por acaso deixei café, acho que foi café na camisola, disse, agora não tenho tempo de ir a casa, estou na hora da reunião. A primeira coisa que fiz logo ao chegar à reunião foi logo dizer, olha, foi contigo, caiu-me aqui o café, olha, já não tenho nada a fazer. E a pessoa diverte-se com isso e já não olhar mais para a mancha de café, porque se eu não dissesse nada, acontecia. Não é isso que me por acaso também não invento no Estoril. Também a dançar, perdi a cabeça, estava sempre a dançar, sempre aos soltos, rasguei também a parte de trás e os boxers ficaram à vista, não é? E lembro-me que depois os colegas começaram a gozar e eu, isto é nova moda, não sabia esta moda. Então, como tu entras naquela na diversão, as pessoas já nem te picam. Não, e o privilégio é que nós temos que pensar sempre do ponto de vista positivo. É que isso aconteceu-te num dia em que te vestiste para ir a esse evento. Imagina que tu estavas de férias no Meco e tinhas vestido umas calças para ir para o evento. Tinha sido muito mais grave. Portanto, está tudo certo. Muito bem. Olha, já estamos aqui à conversa há algum tempo. Esperemos que não tenhamos pessoas a acompanhar-nos. E que o meu carro ainda esteja lá fora. E que o teu carro não esteja lá fora, que está mal estacionado. Acho que temos aqui aprendizagens já muito interessantes. Já não sei se queres acrescentar alguma coisa. É assim, nós realmente ainda tínhamos muitas questões, mas isto passa a voar, é engraçado como é que o tempo passa tão rápido, mas é quando a malta gosta das pessoas, é mais fácil o tempo passar a voar. Obrigado. Mas se calhar o que te perguntava, que é uma pergunta da praxe, fazer-te duas, que era, acho que pronto, formações não vou perguntar quais é que tu ias, quais formações aconselhavas, porque com certeza ias recomendar o melhor formador que é o Vítor Neves, mas sobre livros, o que é que tu aconselhas? Algum livro tinhas lido? Algum podcast tenhas visto? Alguma coisa que tu recomendes que as pessoas leiam para mudar um bocado o mindset? Porque realmente eu acho que os livros têm uma coisa interessante, que é as pessoas comunicam com elas próprias. Quando nós estamos a falar com ela, há um certo travão. Quando a pessoa está a ler o próprio livro ou um audiobook, ela está a falar com ela própria. E muita gente, pronto, capta melhor a atenção. Algum que te tenha mexido contigo, algum que tu digas, olha, isto faz a diferença. Agora, sim. Quando me perguntas qual é o livro que mexeu contigo, então vou-te dizer. Um dos livros que mexe muito comigo e que mexeu muito e que já li muitas vezes, talvez seja o livro que mais ofereci até hoje, à semelhança das Chávenas de Café, do Fernando Pessoa da Vista Alegre. Portanto, a nível do livro, é o monstro que andou sou Ferrari. Amo de coração, já li muitas vezes e aprendo sempre quando leio. Eu já sei o que é que vou ler, mas gosto de ler de novo. E sublinhar coisas diferentes. E às vezes digo, olha, apetecia-me sublinhar aquilo que já sublinhei da outra vez, o que mostra consistência na minha forma de estar. Gosto muito do livro Pai Rico, Pai Pobre. Outro livro que eu deixaria. Adoro o livro O Homem Mais Rico da Babilónia. Acho que se tiram dali grandes lições. Gostei muito da Biologia da Crença. Um bocadinho mais técnico. Um bocadinho mais cientificizado, ou seja, muitas referências bibliográficas. Para quem não gosta de coisas assim tão maçudas, não é por aí, mas gosto. Gosto muito Greg Braden, por exemplo, A Matriz Divina. Dá a ideia que é esotérico, mas não é nada disso. É científico. Mas com muitas referências, mais uma vez. Tipo, a pessoa lê aquilo e reporta-se aos autores originais. E depois podemos ir à internet ver a prova científica, como é que foi criada, como é que foi dada. Eu gosto de coisas que me fazem pensar. Não gosto de livros que eu leio e tipo... leio tudo o José Rodrigues dos Santos. Tenho as coleções completas.
leio-os todos e adoro, porque, mais uma vez, tem componentes científicas. Tem ali uma história que me prende e depois tem a parte científica. Eu gosto de livros que me permitam crescer, que me permitam pensar. O 11º Mandamento. Há tantos, mas como vês, não gosto de levar livros, não gosto de levar, afinal o que sabemos nós, não gosto de levar livros da matéria, não estou para isso. Já estou muito cansado. E se eu vou de férias quero descansar. E se eu quero uma coisa que me impacte enquanto pessoa, não é só enquanto um ser profissional. Porque se eu for um melhor ser humano, do ponto de vista global, eu desenvolvo a minha profissão com mais competência. Então, para terminar, que eu sei que tens que ir para Lisboa e há aqui várias questões que nos tínhamos fazer, mas fico para uma próxima. E eu sei que esta pergunta é um bocado clichê. Uma versão 2 depois. Uma versão 2. E podemos fazer se Esta quiseres. pergunta é um bocado clichê, porque tu já andas nisto há muito tempo. Então nós sabemos que tu tens bastante sucesso nas formações, tens sempre os webinars cheios. Com certeza que já não é a necessidade que te mexe e que te ponha a andar nisto, ou já não tinhas, se calhar, a necessidade de estar mais nisto. Acredito que seja um bocado por gosto. A mim dá-me um bocado, quando perguntam isto, dá-me um bocado aquele desejo de eu fazer as pessoas a percorrer um caminho mais curto, a deixarem de fazer os erros que eu fiz, porque acho que há a possibilidade das pessoas aprenderem com os erros que eu fiz, e dá-me prazer de saber que estou a ajudar alguém nesse sentido. Para ti, o que é que mexe contigo? Qual é o teu propósito? Qual é o legado que queres deixar para a tua filha? Ou seja, qual é aquela história que tu dizes, eu ando aqui e continuo a fazer, ou se não aquela pergunta mais que toda a gente conhece, quando eu tiver um dia onde esperemos que seja aos 120 anos, 150 lá no local. Ou mais, talvez. O que é que gostavas que dissessem do Vítor Neves, que acredito que já há muita coisa boa que se diz, porque acho que o que tens de bom é esta tua personalidade, muito agradável, por isso se calhar um bocado quando perguntei desafio, quando uma pessoa tem esta personalidade é difícil criar desafios, porque nós próprios temos uma forma de ser que impede que isso aconteça, não é? Mas o que é que gostavas que dissessem de ti daqui aos 120 anos? É evidente que nós sempre gostamos de ser valorizados. E basicamente, eu gosto muito de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro como tu queres, como qualquer pessoa quer, quando trabalha, porque não é um hobby, é um trabalho. Porque se calhar se eu não tivesse vindo ganhar dinheiro, eu adorei vir fazer o que fiz, mas podia ter ido para a praia. Ou acordava mais tarde, por exemplo. A realidade é que eu movo-me pelas pessoas. Eu nunca penso no dinheiro que estou a ganhar. Portanto, isso nem existe. Eu depois emito a fatura. Há alturas que emito logo, porque tive tempo. Há outras que demoram um mês, ou 2, ou 3, ou um ano a emitir. Já me aconteceu. Portanto, depende da fase em que eu estou. Mas, sem dúvida, que eu não penso no dinheiro. E eu digo isto nos cursos para as pessoas trabalharem sem ser por dinheiro. Para trabalharem pela ajuda que estão a fazer à pessoa. Os consultores aos seus clientes, eu aos consultores. A mim enche-me o coração eu sentir que estou a contribuir para alguém viver mais feliz. Viver com mais sucesso. E cada vez que alguém me manda uma mensagem, eu acredito que hajam muitas pessoas que aplicam algumas coisas que eu ensino e que aquilo deu-lhes muito resultado, que até lhes apetecia mandar uma mensagem a dizer eu apliquei, aconteceu isto, mas têm vergonha. Ou porque não querem incomodar. Mal eles sabem a felicidade que me provocavam se o fizessem. Portanto, isso para mim é a principal remuneração. A segunda é que me permite ter mais qualidade de vida e dar mais qualidade de vida à minha filha. Mas, sem dúvida nenhuma, que eu gostava muito de um dia, independentemente do que fosse, ou mesmo que eu já não esteja nesta dimensão, mas que a minha filha esteja em qualquer contexto e alguém lhes diga, olha, o teu pai foi o meu formador, foi com ele que eu aprendi de início e tive o sucesso que tive. Isso enchia-me de coração. Enchia-me o coração. Agora vou-te dizer uma coisa, João. Até na minha própria academia, que é o programa mais completo que eu tenho online, que é cursos todos os meses, e workshops, e não sei o quê, não sei quantos, não interessa, e mentorias, eu tenho neste momento, por exemplo, 2 rapazes de 22 anos estão a fazer o programa da academia no imobiliário, cujos pais já me conhecem há 15 ou 20. Imagina o gosto que é qualquer dia, tipo, eu tenho um filho teu num curso, e diz-me, sabe quem é que sou o filho? Do João Oliveira. Tipo, vou ao Parque das Nações, estou num curso, de repente uma rapariga, deixa-me dar-lhe 2 beijinhos, mandaram-me 2 beijinhos. Sim, eu estou e quem? A minha mãe fez um curso consigo há 20 e não sei quantos anos. Pá, é espetacular. Muito bom. É muito engraçado. Ou seja, eu já vou na segunda geração. Em alguns casos, já vou em segunda gerações, porque quando tu estás muitos anos numa coisa, já apanhas os filhos. Claro, sim. De muitas pessoas que tiveste. E eu já estou a começar a ter isso. Tipo, aos poucos começo repetidamente. Outras vezes, tipo, estou com alguém que diz, sabe que fiz um curso consigo há não sei quantos anos, não sei quem, não sei quantos.
Isso é muito engraçado. Tipo, é engraçado. É bom quando as pessoas dão exemplos. Aqui há dias estava numa grande Remax aí e alguém dizia, é como diz o outro, e eu sorri-me e eu disse, olha, eu também digo. Pois eu sei que diz, fiz um curso consigo há não sei quantos anos e você disse essa frase. É tão engraçado. Ou seja, quando tu sentes que marcaste alguém por uma coisa positiva. Se nós temos que marcar alguém, que seja por uma boa causa e que os faça progredir, e se tiverem que se inspirar com algo que eu disse, opa, que se inspirem. Se isto contribuir para o seu progresso, ficarem muito felizes, não é? Muito bem. Vítor, É isso que me motiva. É sentir também que... é sentir que estou a fazer bem às pessoas. E isso é o que me faz sentir feliz. Muito obrigado pela tua disponibilidade, que sei que realmente fizeste um pequeno esforço para estar cá, que tinhas que ir para Lisboa e ainda tens de passar por Coimbra. Este foi o primeiro One Café e esperemos em breve, e teremos em breve mais personalidades da mediação imobiliária para contar as histórias que eles tiveram no seu percurso até o sucesso. Veja o próximo One Café.